Olá pessoal, todos bem? Eu sou Verônica Maranhão, coordenadora da Escola de Líderes, e hoje eu venho conversar com vocês a respeito de uma temática muito importante na gestão. Vamos conversar hoje sobre feedback e feed forward. E eu inicio o nosso vídeo lançando uma pergunta para você. Com qual frequência você dá um retorno sobre a atuação do seu colaborador? Ou você é daquele que não fala nada, que tem um pensamento de que se eu não falo nada é porque tudo está caminhando bem? Qual o seu estilo? Como que você atua junto ao seu time? Eu venho colocar aqui para você que o feedback e o feed forward são dois elementos importantíssimos na gestão para a motivação do time, para o reconhecimento, para a valorização do seu colaborador. O ser humano, ele necessita de um acompanhamento. Claro que em diferentes níveis. Uns são mais autônomos, outros necessitam de um acompanhamento mais próximo. E você precisa identificar esses perfis no seu time. Então, estar próximo e dar sempre um feedback, ou fazer uma avaliação, estar em contato, isso é muito importante para que você mantenha um time confiante, motivado e que está sempre preparado para realizar, porque eles sabem quais são os seus pontos fortes e eles sabem quais são os pontos que precisam melhorar. E isso desperta neles um senso crítico, porque eles vão sempre estar em busca da melhoria contínua. E esse start precisa ser dado por você, liderança. A grande maioria dos líderes dão um retorno para os seus colaboradores única e exclusivamente no momento da avaliação de desempenho formal, que dependendo da organização, ela pode ser semestral, trimestral ou anual. Anual eu considero um tempo muito longo, porque o colaborador ele esquece o que aconteceu e os líderes não têm o hábito de realizarem um registro ao longo de um período a respeito da performance do seu liderado. Então, o que eu sempre recomendo é que você faça feedbacks contínuos, com frequência, não todos os dias, até porque não há tempo hábil para isso. Mas estabeleça uma periodicidade para que você esteja com o seu time para oferecer-lhe o feedback. Então, o que vem a ser um feedback? O feedback é um retorno sobre ações passadas de um colaborador. O feedback ele pode ser positivo, como ele pode ser corretivo. O feedback positivo, ele sendo fundamentado em boas atuações, no resultado, no alcance dos objetivos propostos, ele valoriza, ele motiva e aí ele se sente sempre desafiado a crescer e a melhorar mais. O feedback corretivo é aquele que, com base nas suas observações, você vai pontuar junto ao seu colaborador os pontos que ele cometeu, os pontos falhos e os pontos que precisam ser melhorados. O momento de um feedback não pode ser considerado um momento tenso. Precisa ser criado um ambiente, uma atmosfera propícia para que você converse com o seu colaborador. É importante que esse feedback seja no particular, seja individual, porque você vai lidar também com emoções. E nesse momento do feedback, você também dá voz ativa ao colaborador para que ele se coloque, para que ele reconheça as ações realizadas, tanto as positivas quanto as menos nobres. Agora, o feedback ele pode ser em grupo quando a ação diz respeito à equipe como um todo. Mesmo assim, é preciso ter muito cuidado, Escolher bem as palavras, escolher bem o momento, para que você não fira suscetibilidades, ok? Então, sempre organize a sua agenda de forma a você dar feedbacks contínuos e frequentes para o seu time. Existe uma técnica que nós chamamos de técnica sanduíche. É exatamente uma ferramenta para que nós possamos dar feedback ao nosso colaborador. Então, em que reside essa técnica sanduíche? É um dado positivo com um dado a ser corrigido, fechando com um dado positivo.
você conhece o seu colaborador, você sabe quais são os pontos fortes e quais são os pontos que precisam melhorar. Então você vai iniciar a sua fala sempre enaltecendo o que ele realizou de positivo ou os pontos positivos que ele possui para o exercício de uma determinada função. Feito isso, você vai encadear com a situação ocorrida e vai pontuar o que precisa ser corrigido ou melhorado, sempre dando um momento de fala para ele. E você vai encerrar esse encontro de feedback fechando com algo positivo acerca do seu desempenho, do seu potencial. Por que isso? Para que gere reflexão e o colaborador não saia da sua sala, do local do encontro, desmotivado, com uma autoestima baixa. O momento do feedback não é para diminuir o colaborador, pelo contrário, é para gerar um momento de reflexão voltado para a solução e melhoria. Então, a maneira com que você fala, a maneira com que você coloca, vai ditar a emoção e a condução, a forma com que esse colaborador voltará para o seu posto e dará prosseguimento às suas atividades. Pois bem, então, como eu disse, feedback é o tratamento dado a uma informação passada, a algo que aconteceu semana passada, mês passado, período passado. E aí, muitas das vezes, o colaborador sai e fala assim, ok, já me conscientizei dessa situação, seja positiva ou negativa. E agora, o que eu faço com essa informação? Então, muitas das vezes, ele sai também sem saber dar um tratamento para aquela informação recebida. É onde entra o conceito do feed forward. O que é o feed forward? Enquanto feedback você trata a ação passada, o feed forward você vai tratar a ação futura. Ou seja, eu tenho uma situação, já identifiquei uma situação ocorrida com o meu colaborador e qual o tratamento eu dou para isso? Qual o plano de ação para que isso não ocorra mais, para que ele evolua, para que ele desenvolva competências e possa fluir de uma maneira positiva no exercício da sua função. Ou seja, você liderança junto com o seu liderado, vocês juntos vão traçar um plano de ação para melhorar determinada questão ocorrida. Ou, se foi um feedback positivo, vocês vão traçar um plano de ação para que ele se sinta mais desafiado, para que ele tenha mais responsabilidades, para que ele desenvolva e fortaleça cada vez mais as suas competências, a fim de que ele continue sempre com a chama da motivação acesa e fazendo entregas excelentes. Então, é no momento do feed forward que você vai traçar, junto com o seu liderado, as ações, ou seja, o que nós podemos fazer para desenvolver e melhorar. Seja um treinamento, seja um curso, seja a inscrição no MBA, seja um processo de coaching, seja um processo de mentoria, seja a leitura de um livro ou uma simples conversa, porque você líder, você é educador, você é orientador, porque você conhece o processo da empresa, a cultura da empresa, o negócio da empresa, conhece o seu colaborador. Então, o que nós podemos fazer para ajudá-lo? E ninguém melhor do que você, liderança, para transmitir essa informação, para estabelecer esse diálogo orientador e educador junto ao seu time. Essa é uma grande responsabilidade e um papel muito bonito e gratificante quando o líder consegue exercer esse papel de liderança educadora. E nesse processo de feedback e feed forward é um momento muito rico de desenvolvimento do seu colaborador, de despertar do seu colaborador e de conscientizá-lo acerca dos seus pontos positivos e dos pontos negativos que ele precisa melhorar. E ele perceberá que você estará junto dele, apoiando-o nesse processo de desenvolvimento para que as entregas continuem sendo feitas com excelência. Então, feedback e feed forward são duas palavrinhas mágicas, são palavrinhas primas, irmãs, no contexto do desenvolvimento do colaborador e que trará benefícios muito relevantes para a sua gestão, para a condução da sua equipe e para a criação de um clima
harmonioso, positivo e de aprendizado e crescimento contínuo. Gostou do tema de hoje? Deixe seus comentários, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para ser avisado quando eu publicar um vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo encontro.